Mais uma live por aqui, mais uma segunda-feira de muitas bênçãos, mais um momento onde a gente coloca, né, os nossos pedidos, as nossas solicitações, aquilo que a gente tem vontade de realizar nessa semana. Colocamos, né? Sempre a segunda-feira nos traz um pouco mais de energia, um pouco mais de vontade, mesmo tendo talvez se desgastado um pouco mais no final de semana. Mas acredito que segunda-feira é um dia onde as esperanças são maiores, né? Onde todo mundo coloca suas expectativas. E o que, que a gente precisa aprender, né? Precisa aprender a realizar. E o que é importante a gente realizar, a gente tem que pôr no papel. Quando a gente passa a escrever aquilo que a gente quer para a nossa semana, para os nossos dias, a gente tem um pouco mais de compromisso em realizar. Isso é muito importante. Então, ter essa clareza, né, do que você quer para sua vida, o que você quer para sua semana. E aqui a gente tem falado sobre o emocional, sobre como ter dias melhores, como ser uma pessoa melhor, como que a gente se torna um ser humano melhor com aquilo que a gente já tem, aquilo que já é bom em nós, aquilo que a gente quer oferecer para o outro, né? Então, sempre assim, fazer essa busca de como que a gente pode ir melhorando, como que a gente pode se desfazer de crenças limitantes, de coisas que não agregam valor na nossa vida. E hoje o tema que eu trouxe é sobre você aprender a usar o seu emocional no lado afetivo. Qual que é a grande toxina, né, que permeia aí os relacionamentos, e não é só amoroso não, todos os relacionamentos sofrem com os ciúmes, né? O ciúmes é uma podridão, né, na vida, nos relacionamentos, e a gente cresce, a gente aprende que ele é algo que tem que ser, tem que fazer parte da nossa vida. Mas não, a gente tem que saber separar muito bem. Quando você cuida, quando você quer o bem da pessoa, é diferente dos ciúmes, que é uma toxina que apodrece o coração, que destrói relacionamentos. Então, saber separar isso, né? E entender que ciúmes não é bom, tá? Ciúmes não é uma coisa boa, não é um sentimento bom, não é algo que agrega, não é algo que constrói. Concorda comigo? Vocês concordam? Faz sentido isso, né? Porque todo sentimento que causa dor, que causa sofrimento, que causa destruição e separação, a gente tem que ter um olhar diferente para ele. Lá, opa, é sinal de alerta, né? Isso me pertence? Eu preciso andar com isso? Eu preciso destilar isso no mundo, nas pessoas? Então, o ciúmes, ele é um desses sentimentos que você precisa avaliar e saber qual que é o gatilho. O que que desencadeia esse sentimento? Qual que é o gatilho? Onde ele começa? Então, a pessoa muito ciumenta, ela tem que aprender, não é controlar, porque controlar é abafar, né? Você tem que aprender a gerir, a ser o gestor disso, até o ponto, chegar ao ponto que você fala assim, não, eu posso jogar isso fora. Isso não é necessário na minha vida. Isso não me traz benefício algum na minha vida. Porque a gente perde muito quando a gente age em ciúmes, quando a gente, né, pensa num sentimento que te cega, não sei, como se fosse assim um amigo falso, né? Todo mundo já deve ter passado por uma situação de falsas amizades. Um amigo falso, ele é assim, ele é um inimigo disfarçado de amigo. Então ele dá maus conselhos, ele te cega, ele finge que ele é bom para você, que ele tá te resguardando. O seu ciúmes, ele não muda o comportamento do outro.
Não é porque você tem ciúmes que você vai fazer o outro ser melhor, porque você é ciumento, que o outro não vai agir com, né, não vai te trair, não vai ser desonesto, não vai deixar de te dar atenção. Então ele dá essa falsa impressão, ele dá essa falsa, é, né, esse falso sentimento de que você controla alguma coisa. Então o ciúmes ele é para ser avaliado, ele é para ser é, avaliado e sufocado. Porque se você tem um inimigo na tua vida que se faz de amigo, o que que você faz? O que que você vai fazer com ele? Escreve aí para mim. O que que você coloca, né? O que que você, que lugar que você coloca essa pessoa? O ciúme você vai fazer a mesma coisa. O ciúme você vai cortar. E não é fácil, porque é um sentimento. Sentimento a gente não simplesmente não acorda e fala assim, hoje eu não sinto mais. Não é bem assim, né? A gente tem que ir controlando, né? Avaliando, melhor palavra, avaliando, analisando os gatilhos, aonde que começa, e aí você vai trabalhando isso até chegar ao ponto de que você realmente joga isso fora e consegue viver de uma forma que você não tem essa necessidade. Por quê? Se você desenvolve autoconfiança, você tem discernimento com as pessoas, você sabe o que que é bom e o que que não é. Então você não precisa né, de conviver com os ciúmes, você não precisa ter na sua vida algo que te destrói, algo que te tira, né? Ele tira aquilo que é bom. Porque se você tem um relacionamento, se você tem um bom trabalho, trabalho em equipe, por que que o ciúmes tem que estar ali estragando tudo? Ele tem que estar ali fazendo você colocar nas pessoas esse sentimento tóxico. Porque às vezes as pessoas fingem que tem um certo respeito, porque sabe que você é ciumento, então tem aquele respeito assim, que na verdade não é respeito, é um cuidado para que você não venha com seu veneno novamente, porque o ciúme é venenoso. Ele é malicioso, ele é maldoso, ele te dá maus conselhos. Então, essa é a grande mensagem, né? Essa é a grande pegada de hoje. Como que eu olho isso na minha vida? Como que eu trabalho isso na minha vida? E se você é uma pessoa que é bem resolvida com isso, ajuda, né, as outras pessoas a não achar que isso é natural, não achar que isso é bom, sabe? O ciumento, ele invade a privacidade do outro, ele fica bisbilhotando o outro, ele fica supondo, sendo sarcástico com certas situações para ter esse domínio. Então, avalia isso na tua vida, avalia se isso realmente está te acrescentando alguma coisa. Isso é ego, né? O ciúme está ali atrelado com o ego. Porque se eu for traída, o que vai ser de mim? Porque se eu não for a mais querida entre os amigos, né? Se eu não tiver mais fotos com amigos no Instagram, o que que vai ser de mim? Então, são coisas assim que vão ganhando um valor na vida da pessoa e ela não percebe. Quando você vê, você fica dependente do outro. A tua felicidade, ela deixa de ser sua e passa a ficar na mão do outro. Então é para isso que eu te chamo, para olhar para isso com inteligência. Olha para você e olha para os seus sentimentos com inteligência. O que é bom, o que me agrega, eu mantenho e melhoro cada vez mais. O que não é bom, eu desconecto da minha vida, eu tiro da minha vida, por quê? Porque isso não é necessário. E hoje eu trouxe uma leitura que não poderia ser outra, né? Maravilhosa, que é 1 Coríntios, capítulo 13. Ele não é tão grande, mas eu vou ler. Vamos ler ele inteiro, né? Vou fazer a leitura dele inteiro aqui rapidinho, tá bom?
Quem tiver mais alguma coisa, alguma colocação, fala para mim o que fez sentido para você, qual que é a chave que vira aí, né, com essa questão dos ciúmes. Se você mudou o seu olhar para esse sentimento, ou se você se compromete, né, daqui para frente, ter um olhar diferente. Eu vou ler então em 1 Coríntios, capítulo 13, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada me tornaria. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu destruísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, de nada aproveitaria. O amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente e não pensa o mal. Não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas e suporta todas as coisas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Maravilhosa essa leitura e tem tudo a ver com isso. Como maravilhosas do esporte. Bom dia. Como que eu trago essa leitura para minha vida, né? Exatamente isso. É tirando o ego e deixando o amor, porque o amor é dom divino, o amor não é nosso, ele é de Deus. E quando eu olho para o outro, me colocando aqui, né, como diz essa leitura, tô até arrepiada, a gente tem um novo olhar. A gente tem um novo olhar, tem empatia, tem amor, tem confiança e consegue conviver melhor com as outras pessoas. É isso aí, Gi. O amor é maravilhoso, amiga, né? É um sentimento que a gente tem que sempre se entregar. A gente tem que compartilhar, porque o amor não divide, o amor não diminui, ele só aumenta. Então, tira esses sentimentos ruins, elimina, né, essa praga dos ciúmes, porque é um tóxico, elimina da tua vida, em todos os relacionamentos, em todos os ambientes. Quando você tiver, é, tiver essa, né, propensão de cair, pensa primeiro, dá uma pensadinha e fala, não, isso é meu ou é o ciúmes que está me dando esse conselho? Porque ele é mau conselheiro. Então vamos deixar o amor tomar conta de nós, né? Essa é a nossa natureza. Gente, muito obrigada, Lavínia, Gi, meninas que entraram todas aqui. Muito grata por essa manhã com vocês.
Vou deixar a live gravada, quem puder comentar, fala para mim o que fez mais sentido, como que você quer transbordar, né, sobre esse assunto. Então deixa para mim um comentário, compartilha, curte, tá bom? Beijo grande, até amanhã.